Cara, eu faço produto, quer comprar, compra, se não quiser, tudo certo. Hoje o negócio mudou, cara, só que o negócio mudou e tem muita empresa que ainda não mudou o pensamento. Então, cara, na verdade não é eu fazer o produto e jogar pro mercado, é eu entender qual que é a dor do mercado e trazer pra dentro. Então, cara, a dor do mercado hoje... Nós já nascemos de inovação no mundo do digital, de IA, de vendas, de engenharia de vendas, de criar pequenos produtos de forma muito rápida. Diferente de vocês que já têm um legado muito grande, só que o que torna a estrutura pesada para vocês fazer movimento. Para fazer movimento. Como eu falei uma vez para um representante, né? Ele me falou assim, André, eu não contrato preposto porque, cara, eu tenho medo da lei trabalhista, depois o cara pode meter um processo. Eu falei, cara, quem tá na chuva pra se molhar. Né? Se a gente ficar com medo da chuva, não ficar em casa. Ele, como tu consegue isso? Eu falei, abre sprint, fecha sprint, não cobra a meta final, cobra fatias dela. Fatias. Que é como a gente faz. Então não cobra, não chega aí e fala, não, eu quero que vocês me entreguem esse 1 milhão, eu quero que vocês me entreguem 10. Sejam muito bem-vindos a mais um Upcast. Deixa eu contar um segredo para vocês, nós estamos gravando essa introdução no final do podcast, porque a gente se empolgou conversando, e no fim vocês estão vendo o final, não o começo, mas esse vai ser o começo quando vocês estiverem vendo. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo, e para esse bate-papo temos Francisco, mais conhecido como Chiquinho, diretor comercial do Grupo Elian, uma das maiores indústrias têxteis do Brasil, com mais de 1.000 colaboradores e atuação em praticamente, acho que é em 100% dos estados brasileiros, né? Sim. Então, prazer enorme ter vocês aqui. Já conheci a empresa pessoalmente, parabéns pelo trabalho, temos amigos em comuns. Sim. Então, seja muito bem-vindo ao Upcast. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado a toda a equipe aí por me receber tão bem. É uma honra para mim estar aqui nessa empresa, na Apo, e eu quero dizer que a gente vai ter uma conversa bem bacana. Espero poder contribuir aí com você e com toda a equipe para que a gente possa crescer e evoluir juntos. É isso daí. E bora pro conteúdo. Hoje eu não sei se é aberto para o mercado o faturamento de vocês. Não, hoje não é abre. aberto. Não é. Não. Tá. Então não é uma coisa que a gente vai tocar, mas eu sei que é uma empresa que tá nos planos, estão mirando o bi, né? Também, sim. Vocês estão mirando o bi. Sim. Então é o tão sonhado, né? Sim. Acho que muita gente mira, né? Tu comentou ali da Milium, né? Da Condor, né? Da Condor também. Condor tá indo. Ontem tava aqui o pessoal que é parceiro nosso também da Selbet. Selbet? E eles estão esse ano eles estão em 890, esse ano é 930, né? Pô, olha só. 930 milhões. Minha esposa é filha do dono ali da Selbet. A minha esposa é amiga da filha. Que é Selbach, né? O sobrenome. Selbach, E ele... Cara, o que é o principal negócio deles hoje? Então, eles 40%, antes era... Eles conseguiram inverter agora, né? Eles fizeram 40 M&As nos últimos anos. Isso. 40 em compra de empresas. O principal negócio deles era a impressão, que é o que todo mundo conhecia. Né? Hardware, né? Que são equipamentos. E agora eles começaram a comprar outras empresas de tecnologia e tudo mais para começar a transferir um pouco dessa receita, do volume de receita para essas empresas, para que não ficasse tão dependente da parte de hardware. Mas eles ainda alugam impressoras? Sim, ainda é responsável por 40% do faturamento deles. É porque eu conheço muito a Selbet de há 30 anos atrás. De aluguel. Quando meu pai começou, era só eles que faziam esse negócio de aluguel de impressora, toner e tal. Hoje dilui muito, né? Muita gente trabalha com isso. Mas cara, faz pouco tempo, acho que eu tava com um amigo meu cunhado, eu acho. Eu vi um carro da Selbet e falei, cara, o que a Selbet faz ainda hoje, né? Porque... É um desafio para eles. Mas eles estão se renovando, então, pelo jeito, né? Ontem de noite, eu tava lá com eles, não, o Júnior é o CEO hoje, né? Eu tava com o Rafa para formar um comitê de growth e marca junto com eles, justamente por esse desafio deles. Eles têm, eu acho que até o fundador lá tem 3 filhos, né? Quem tá... Eu acho que só um ficou, os outros viraram médicos. Exatamente. Né? Quem tá é o Júnior Selbach. Que é quem tá à frente. Quem eu conversei falou pra mim que era 3 filhos e só um ficou na empresa, o resto... Mas é bem legal se conectar, a gente tem, com esse formato de empresa, a gente tem boas conexões. E é muito legal pegar essa visão para levar para a indústria. Porque é uma visão muito por exemplo, a gente vai formar
juntos um comitê só para teste de expansão, para teste de canais. Então é isso que a gente vai. Essa é a força do comitê. Vocês têm a obrigação de testar campanha, de testar LP, de testar novas formas do representante vender, de testar isso, de testar isso. Vocês não fazem mais nada a não ser isso. Entende? E aí a gente está junto com eles, conduzindo esse comitê para trazer essa oxigenação de fora, de novas ideias, e a gente brinca que só vale coisa que todo mundo recusaria de cara. Né? Então, vamos testar a campanha, vamos testar. A gente falou de features novas. Que features novas é o quê? É pegar um dev, coloca um dev e solucionar um problema de alguma tecnologia usando como exemplo de vocês do lojista. O que ele mais sofre lá? Calculadora, fluxo de caixa, como montar uma tecnologia que funcionasse bem para eles por IA. Hoje tem o que a gente chama de tecnologias no-codes, né? Que é que tu não precisa programar para montar. Tá, então a gente desenvolve isso em quanto tempo? 2 meses, legal. Vamos mudar isso daí para os lojistas. A que custo? É o custo de ter eles dentro de casa, a gente conseguir trazer para dentro e trabalhar ele para comprar o produto principal. Então, como a gente fala, são estratégias que a maioria recusaria de cara, né? Pô, mas muito legal, cara. Eu acho que é uma grande saída isso aí. Descobrir a principal dor, fazer uma ferramenta. Aqui a gente chama, tem um livro bem legal para ler que é Traction, Tração, que ele fala bastante sobre engenharia de vendas. Daí eles usam muito pequenos produtos como iscas para soluções de dores específicas, para daí o objetivo é reduzir custo de aquisição e ter essas pessoas com mais facilidade na base. Sim, eu fui fazer o curso G4 e aí eles têm um negócio lá que eles chamam de G4 Day. Sim. G4 Summit. É o Day. É o Day? Aquilo lá é a estratégia de aquisição. Aquilo ali não é um produto. Aquilo ali é um canal de aquisição. É isso aí. Eles comentaram comigo lá. Foi 12 mil pessoas nesse evento. Eles falaram, cara, não se paga. Paga só o custo. Exatamente. Que as pessoas pagam, acho que é R$1.000. Pagam só o custo, porém, é o meu canal de aquisição. E é o meu principal canal de aquisição porque dos 12 mil, sei lá, 10% converte. Sim, entende? Exatamente. Então, e aí pro nosso negócio, Eduardo, para o nosso negócio têxtil, cara, a gente tem muita oportunidade que a gente ainda não pegou essa engenharia moderna para aplicar no nosso negócio, sabe? Sim. Então, por isso que eu vejo que a gente tem que se conectar com quem está mais avançado, né, como vocês aqui, para aprender, sabe? Porque a gente ainda não está aproveitando o que o mundo oferece aí de ferramentas. Sim. Né? Como a gente está acostumado com o mesmo modelo de venda, cara, e todo mundo tem muito medo de testar novos modelos, porque, cara, e se o lojista não gostar? E se o representante não gostar? Mas, cara, dá para fazer MVP, né? Sim. Cara, faz uma região, testa, deu certo, vai migrando. Então, existe... Eu te falo hoje, por exemplo, né? Uma oportunidade gigante que a gente até pode conversar. Nós temos o nosso canal B2B lá, que é a nossa plataforma. Mas, cara, uma plataforma, assim, pouco desenvolvida, até do GeoVendas, né? Mas, cara, nenhuma empresa pegou isso e disse, cara, eu vou fazer a melhor ferramenta de compra pro lojista, pensando no lojista, entende? Como o Mercado Livre. Sim. Pegou e, cara, eu vou tirar todos os pontos de fricção, entende? Sim. Que nem nós lá, nós temos o GeoVendas. Mas nem é culpa deles, é culpa, às vezes, até nossa. Porque, por exemplo... Cara, o cara vai comprar o meu segmento adulto, ele não pode botar no mesmo pedido porque o meu sistema não aceita, porque é outro representante, aí ele tem que fazer outra compra, cara, é um ponto de fricção. Sim. O cara que tá comprando lá atrás do mobile, do computador, para ele é um ponto de fricção. Ah, não, mas dentro da indústria eu tenho que... Cara, na verdade, nós temos que se adaptar ao que o cara precisa, entende? Sim. Quando a gente falava 20 anos atrás em entregar um pedido com... menos de um dia, todo mundo dizia, cara, isso é impossível, né? Sim. Essa logística não existe.
hoje o Mercado Livre entrega, né? Sim. Então, e o que a gente está fazendo hoje pensando lá na frente, né? Sim. Então, eu acho que essa mudança de mindset que a gente precisa fazer. A indústria como um todo, né? Isso é uma bandeira que eu levo. A indústria como um todo, ela quer que o cliente se adapte a ela, né? Sim. Por quê? Se a gente pegar a nossa região aqui, né, Eduardo? Nosso vale aqui, cara, é um vale industrial, né? Tanto Joinville quanto Jaraguá. E como é que eram as indústrias antigamente? Cara, a indústria fazia o produto e o cliente comprava, se não quisesse comprar, bicho, tudo certo. Não tinha essa preocupação. Sim. Porque eram poucas indústrias e as indústrias tinham quase que um poder, né? Um monopólio sobre aquele negócio. Sim. Vamos dar um exemplo da própria Tigre. Sim. Né? Tigre era sozinha, né? Tu tinha barreira geográfica que hoje protegia, tem quantos, né? Sim. Então, cara, quando a empresa é sozinha, cara, eu faço produto, quer comprar, compra, se não quiser, tudo certo. Sim. Hoje o negócio mudou, cara. Então hoje a gente, só que o negócio mudou e tem muita empresa que ainda não mudou o pensamento. Então, cara, na verdade não é eu fazer o produto e jogar pro mercado. É eu entender qual que é a dor do mercado e trazer para dentro. Sim. Então, cara, a dor do mercado hoje é falta de camisa polo. Cara, eu tenho que ir lá pra dentro da minha indústria, ver como é que eu vou adaptar ela, né? Talvez mudar os maquinários para entregar a camisa polo. Ah, não, mas eu não tenho ferramenta de fazer camisa polo. Aí eu vou fazer camisa redonda e eu vou dar ao mercado e o mercado tem que comprar assim. Não funciona mais assim, entende? Sim. Porque hoje, com a modernidade, cara, tu tem que fazer o que o cliente tá precisando, né? Sim. E não o contrário. Então. Só que é muito mais difícil, vejo eu, e até aproveitando esse gancho para nós pegar o nosso bate-papo, é muito mais difícil para vocês do que para nós. Né? Porque nós, olhando o nosso consumidor, o nosso cliente na ponta, nós já nascemos de inovação. Nós já nascemos no mundo do digital, de IA, de vendas, de engenharia de vendas, de criar pequenos produtos de forma muito rápida, diferente de vocês que já têm um legado muito grande. Sim. Só que o que torna a estrutura pesada para vocês fazer movimento. Para fazer movimento. Né? Então, é o que a gente chama aqui. Eu acredito que a maioria das indústrias não trabalham ainda, mas deveriam aprender a trabalhar em formatos de squads. Sim. Para ter mais velocidade e ser menos independentes de um setor menos independentes dessa estrutura pesada de que tudo se movimente para te se movimentar. Não, tu é independente, tu consegue se movimentar. Aí que nasce, que a gente chama que a gente prega muito aqui dentro, melhoria contínua. Sim. Metodologias ágeis e tudo mais. Mas eu comparo muito uma indústria a nós, pessoas, né? Sim. Hoje tu já tá com 2 filhos, né? Sim. A tua adaptabilidade já tá muito menor do que quando tu tinha 18 anos, 19 anos. Ah, com certeza. Por quê? Porque hoje tu já tem coisas a perder. Sim. Né? Então, cara, tu já não arrisca como tu arriscava lá. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Hoje, quando tu vai fazer algo novo, tu já pensa 2 vezes, porque tu diz assim, cara, eu já tenho um patrimônio, eu já tenho uma família, então, será que isso que eu vou fazer novo não vai pôr em risco o que eu já tenho aqui? Sim. Aí chega um cara novo lá que não tem isso, ele arrisca com muito mais facilidade. E aí eu falo isso do nosso ramo corporativo, né? Profissional. Também é a mesma coisa. Né? Uma empresa como a nossa, a gente não bota em risco porque a gente tem coisas a perder hoje. Sim. Mas existe uma empresa nova e ela vai me derrubar porque ela não tem risco nenhum. Sim. E talvez aquilo que ela implantar vai derrubar todos os outros competidores. Então, cara, é um desafio muito grande para nós como indústria, porque, cara, e se isso que eu implantar me botar em risco tudo que eu tenho? Né? Ou, cara, aí tem aquela velha frase, né, que também é perigosa. Ah, o feijão com arroz bem feito ainda é muito bom, né? Mas que é uma frase perigosa, porque, cara, se tu sempre só fazer o feijão com arroz também é ruim, né?
Aí tu vê que nem no nosso ramo, né, no nosso segmento ali, a gente viu várias empresas que tentaram inovar, mas que não performaram. Pode ser que não foi por causa da inovação, pode ser que foi por vários outros pontos, mas não performaram. Então isso tudo deixa nós muito inseguros, sabe? Uhum. Então por isso que muitas vezes a gente precisa de um parceiro para nos apoiar nessa tomada de decisão, né? Porque a gente sozinho, dentro da empresa, talvez a gente não vai ter coragem, né? Não vai ter coragem, ou não vai saber fazer isso num formato mais de MVP, e aí precisa de um parceiro, assim como vocês, para dar essa coragem, né? Fazer, cara, eu trabalhei com a Condor, né? Sim. No momento que eles estavam na mesma fase que vocês, e a gente fez esse modelo, aconteceu isso aqui também. Sim. Aí tu mitiga os riscos. Sim. E deixa a gente com mais coragem. Aí até para quando errar, falar, faz parte do processo. Faz parte do jogo. Fica tranquilo. Sim. Tem um estudo, se eu não me engano é Harvard, que fala sobre growth, sobre crescimento, e nas metodologias de escala mesmo, entra estratégias de engenharia de vendas, canais e tudo mais, que ele fala justamente isso, 55% dos testes de growth, de crescimento, dão errado. Sim. Só que quando tu acerta a mão, tu cresce de proporção muito maior que se fosse num canal normal. Então, a ideia é essa. Não é acertar sempre, mas quando tu acerta um bom canal, uma boa campanha, uma boa ferramenta que realmente... E aí entra os erros clássicos, né, que tu comentou. Muitas empresas deixam de existir ou muitos testes dão errado, não porque o teste não foi bem feito, mas porque o teste não conectava, e isso a gente errou muito. Não conectava com uma coisa fundamental, que é mapeamos, a gente faz uma análise de base hoje, antes a gente não fazia. Pegamos 50 dos melhores clientes de vocês. Né? E às vezes os melhores clientes não são os maiores, são os que entregam mais margem. Listamos eles, botamos aqui no meio e falamos qual que é a principal dor deles? O que eles mais sofrem? O que será angustia eles de noite? O que tira o sono desses 50 clientes? E aí é onde a gente começa a mostrar para a indústria que não é o tecido, que não é o fio, que não é, às vezes, nem tanto o corte, que é fluxo de caixa, que é saber vender mais, que é saber competir num mercado digitalizado, que eles não sabem competir. Sim. E a gente começa a entender aonde atacar esse mercado. Sim. A gente, às vezes, está equivocado na dor que a gente acha que o cara tem, né? Sim. Porque às vezes a gente tem crenças, né? E falsos impressões de o cara, o cara hoje, o maior problema dele hoje é que o produto tem que ser com mais qualidade. Sim. Ou, cara, às vezes isso tudo já é normal. Sim. Já é o básico. Ele tem dificuldade com outras coisas que a gente não sabe e que talvez é mais fácil de remediar. Mais fácil de remediar. Isso a gente aprendeu aqui, a gente é muito novo como empresa, né? Mas foi em 2025, a gente tá, 2023 ali, que a gente teve uma virada grande de chave, assim, onde a gente nichou para a indústria, onde a gente entendeu onde a gente jogava bem, e que a gente entendeu o nosso ICP, a gente entendeu as dores do nosso ICP. Por exemplo, a dor do nosso cliente, que é a indústria, não é a indústria, é o varejo. Essa é a dor do nosso cliente, é entender do varejo. Sim. Né? Então, e aí a gente começou a conseguir jogar melhor esse jogo. Mas foi uma virada de chave, assim, também. Sim. E o que vocês veem para 2026? Porque é um ano um pouco atípico, né? Sim. Então, na verdade, Eduardo, a gente escuta e lê sobre isso, que será um ano desafiador, né? Por conta de eleições, né? Um ano político, por conta de Copa do Mundo e um monte de feriados, né? Porém, eu com o time lá, nós com o nosso time interno, nosso time externo, a gente tenta sempre olhar o copo meio cheio, né? Sim. E o que é o copo meio cheio? Cara, será um ano político,
mas também ano político tem uma grande movimentação econômica, de dinheiro, né? Injeção de dinheiro, própria Copa do Mundo. Cara, por um lado é ruim, por outro lado é bom, né? Movimenta entretenimento, movimenta restaurantes, né? Os jogos ainda vão ser no horário menos ruim, né? Que vai ser depois do horário normal, então vai ser à noite. Isso tudo movimenta a economia, né? Então, olhando pelo lado positivo, cara, o garçom tá empregado, ele tá ganhando mais, ele compra mais roupa, mais injeção de dinheiro na economia por conta da eleição, também coloca mais, acelera mais o consumo. Então, tudo isso tem um ponto positivo. Né? Se eu for olhar, por exemplo, para nós, 2022 foi um ano similar a esse ano agora, né? Ano político, Copa do Mundo. E, cara, foi um ano excelente para nós. Por quê? Naquele ano tinha dado um ano de clima frio. Né? E para nós, no mundo têxtil, o frio ajuda muito. Então, cara, se dá um ano de clima que favorece, a eleição não atrapalha, a Copa do Mundo não atrapalha, o feriado não atrapalha. Né? Ano passado, por exemplo. Ano passado foi um ano de poucos feriados. Né? Quase não teve feriados, mas foi um ano muito desafiador. Né? Então a gente não pode se basear nessas notícias, nesses pontos, porque a gente tem que se basear e se fortalecer em pontos positivos, né? Cara, vamos enxergar o copo meio cheio. A gente que trabalha com vendas, a gente sempre tem que achar a parte boa da notícia, né? Porque o cliente, né, no nosso caso ali, o próprio lojista, ele tá doido para achar uma notícia ruim. O próprio representante também, né, porque escuta muita notícia ruim do cliente. Né, o representante acaba que nós, né, vendedores, somos quase uns conselheiros, né? Terapeuta, né? Porque a gente vai no lojista, ele quer alguém para desabafar. Então, a gente acaba se contaminando se a gente não cuidar. Né? Então, a gente tem que se fortalecer e, cara, não deixar se contaminar por isso. Né? Eu vejo muito lojista que está se diferenciando. Eu vejo muita fábrica que está se diferenciando. Né? Se a gente pegar, né, nós somos novos, né, Eduardo? Mas vamos pegar aí 15 anos que a gente está no mercado, né, já no mercado profissional. Cara, esses 15 anos teve época boa que teve gente que não cresceu, teve época ruim que teve gente que cresceu, né? Então a gente não pode se basear por isso, né? A gente tem que, tanto na época boa quanto na época ruim, a gente tem que fazer o máximo para conseguir crescer, vender mais, vender melhor, né? Épocas de vacas magras são boas porque a gente cuida mais, a gente aperta mais, né? A gente raciona mais. Por exemplo, para nós ali no Grupo Elian, o ano da pandemia, claro que foi muito triste, né? A gente nem bota isso em discussão, mas para a empresa foi muito bom, porque foi um ano que a gente fez muitas economias, né? Então a gente foi ver, né, onde tinha oportunidade em todas as áreas da empresa. Então foi feito várias ações para economizar. Depois a venda aconteceu e a gente acabou ganhando com isso. Né? Então a gente fala que a vida é cíclica, né? Então esses momentos mais difíceis são importantes para nós. Até para quê, né, Eduardo? É ruim dizer, mas até para peneirar o mercado. Por quê? Porque, cara, no mercado hoje tem muito aventureiro que, cara, vou começar um negócio. Bagunça o mercado, não faz conta, ele me atrapalha, ele atrapalha o meu lojista, né? Então, nesse momento, dá uma peneirada. Vai ficar quem? Quem se preparou melhor. Né? Quem se preparou para esse momento. E aí, dá uma peneirada, quando passa o próximo ano, eu tenho menos gente incomodando e a gente acaba conseguindo ter uma performance melhor. Então, é isso que eu acredito para o ano. Eu acredito que a gente tem que olhar o lado positivo e ir para cima, porque tem muita oportunidade, né? Em qualquer segmento, eu vejo que tem oportunidade, né? Nós somos uma indústria, então a gente atende e-commerce, a gente atende rede de loja, a gente atende o varejinho, então,
cara, todo canal aí tem oportunidade. Se eu não vender bem pro lojista, eu vendo bem pro e-commerce. Então, cara, eu consigo flutuar, né, entre os canais. E é disso que eu tenho que me aproveitar. Né? Nisso que eu tenho que me basear, né? Sempre olhando o lado positivo do negócio. E se tratando de venda, representantes comerciais estão mais assustados, que tu comentou ali, como que foi? Vocês já fizeram a convenção esse ano? Não, ainda não. Ainda não. A gente fez uma convenção em outubro. Foi bem bacana, a gente fez inclusive O de convenção, o kickoff ali, né? Passar o ano ali. O kickoff a gente fez online, né? Do ano, mas a convenção a gente acaba fazendo nas coleções, né? Sim. Lançamento das coleções, então em outubro a gente lançou o inverno, a gente fez a convenção, mas conversando esse ano no kickoff, também existe uma tensão, né? E uma apreensão, né? Dos representantes comerciais, por conta que o mercado tá muito incerto, né? Os custos estão muito elevados, né? Tanto de deslocamento, quanto de hotel, quanto agora de tributos, né? Sim. Os tributos estão aumentando. E claro que isso é uma cadeia, né? Aumenta para o representante e isso vai acabar indo diretamente para o custo da peça, porque alguém paga essa conta, né? Então, quando o imposto aumenta, é só uma ilusão, né? Sim. Porque nós mesmos pagamos isso. Sim, né? No final da conta, nós mesmos pagamos. Então, o representante fica muito apreensivo em relação a tudo isso. Mas também, eu sempre falo, né? O representante, ele nunca vai deixar de existir, né? Ele pode ficar preocupado quando ele é um tirador de pedido, né? Sim. Que ainda há muitos, sim, né? Eu não sei o que fazer da minha vida, vou virar representante. Sim. E aí não me desenvolvo, não me profissionalizo e vou achar que é uma coisa boa porque eu não preciso bater cartão. Sim. E não tem ninguém me vigiando. Sim. Né? Acontece muito isso. Sim. Cara, o cara que tiver com esse pensamento, ele tá fadado ao fracasso. Sim. Né? Porque o representante é uma profissão tão importante, ou até mais do que as demais. Né? Sim. Nós lá na empresa temos como cultura valorizar muito o representante. Sim. Né? A gente ouve muito o representante, a gente traz muito o representante para a empresa. Né? Inclusive, a gente tem um método hoje de a cada 3 meses o representante vem para a empresa participar das aprovações de produto. Legal. Né? Ele participa das estratégias. Então a gente dá muito ouvido para o representante, porque é o cara que tem mais contato com o lojista mais direto, né? Então a gente tem essa cultura, e claro, dos representantes que fazem o negócio acontecer e são bons profissionais. Então, esse cara que está fazendo o negócio acontecer, que está se renovando, que está investindo em treinamento para ele mesmo, para a equipe dele, que está investindo em ferramenta para ele vender melhor, esse cara vai sair na frente, esse cara não vai perder o espaço dele. Agora, aquele cara que só tira pedido, que nunca investe, querendo ou não, o representante hoje ele é um empresário. Então, ele precisa investir, né? Se ele não investir, ele vai ficar para trás, né? Então é como a gente sempre fala na empresa que não existe almoço grátis. Sim. Né, cara? Enquanto tu não está se desenvolvendo, enquanto você não está investindo, o teu vizinho tá, então automaticamente vai ficar para trás. A gente fala assim, ó, até para os representantes que estiverem nos ouvindo. Já ouviu falar de N8N? Já ouviu falar de fluxos automatizados? Tu já pensou que você tem uma base de mais de 200 clientes, às vezes numa região que fisicamente é impossível vocês atenderem? Que existem tecnologias que a gente consegue montar rotas específicas, que a gente consegue chegar em clientes específicos com estratégias de digital, com boas estratégias de digital, não só campanhas à la vontade ali, boas estratégias de digital, boas iscas. A gente consegue chegar em lojistas para jogar dentro de um CRM, uma pipeline de funil do Primeira Vendas, para fazer a venda. Então, a gente sempre fala, se tudo isso que eu estou falando entrou por um ouvido e saiu pelo outro, ou tu fala assim, não, isso não funciona, ou tu não faz nada disso, existe um espaço gigante para os representantes que querem apostar nisso.
Sim. que querem apostar em base, que querem apostar em entender novas tecnologias para conseguir suprir a dor desse varejista melhor, que realmente querem se conectar em essência com a dor dele, que querem estender a mão. Então, eu falo, e a gente joga nas duas pontas, né? Porque às vezes a gente tem que lidar em projetos com a indústria e com o representante também, que é muito difícil. Alguns clientes nossos, tem um em específico, que a gente tinha que refazer a política comercial juntos, porque daí mudou um pouco as estruturas dos times, que, tinha um representante que estava, sei lá, 50 anos de caso. Já estava na segunda geração. Sim, né? sim. O que dificulta muito, né, o trabalho ali. A gente fala, mas tem muito espaço para se trabalhar. Tem. E a gente precisa juntar, né? Eu sempre falo no equilíbrio, né? A gente precisa juntar as ferramentas com que cada um é melhor, né? Então, cara, o representante hoje numa região é humanamente impossível ele conseguir atender bem toda aquela região. Sim. Então, cara, ele tem que usar a ferramenta que a gente tem hoje para servir ele e ele conseguir escalar mais. Sim. Né? A gente, por exemplo, lá na empresa, a gente tem o nosso canal que a gente chama de Central Venda Mais, que é vendas por telefone, e temos também a plataforma B2B. Então, o que a gente fala para o nosso representante? Cara, usa essas ferramentas a teu favor. Sim. Né? E muitos ainda têm resistência. A gente faz todo um trabalho para que eles trabalhem em conjunto. Né? Por que a gente acredita, né, Eduardo? Se eles trabalharem separados, a empresa perde e eles também. Né? Porque acontece? A gente já conhece outros modelos que, cara, atender por telefone, esse cliente não é mais do representante. Aí eu acabo criando uma guerra entre os canais de vendas. Sim. E, na verdade, nós lá queremos integrar os canais. Cara, o representante passou numa região, o cliente não estava com intenção de compra naquele momento. Cara, ele não vai conseguir passar amanhã de novo. Cara, passa esse lead para a empresa, para que a empresa fique ali todo dia ligando para esse lead ou entrando em contato. Para no momento que esse cara tiver com apetite, eu pego ele nesse momento quente, entende? Ou até mesmo esse lead aqui, ele não tem desejo de comprar através nem por telefone, nem com o representante, cara, passa para a plataforma, para o nosso canal de performance, para ficar colocando o tráfego ali nutrindo aquele cliente ou aquela região, para que a hora que ele tiver quente, ele entre e a gente consiga vender para ele. Então, elas têm que trabalhar integrados, sabe? A gente, por exemplo, quando a gente vende por telefone, o representante ganha a comissão, né? A gente continua pagando. Porque, cara, se eu tirar a comissão dele, ele vai começar a jogar contra. Sim. Né? E não é isso que a gente quer. Né? A gente conhece outras empresas que, cara, o representante não ganha, daí ele já vai no cliente e fala, cara, não compra com o cliente, não compra com a fábrica, compra só comigo. Aí fica aquela guerra entre os canais. Sim. Então... E fica feio pra marca, né? Isso, e aí até ele pode falar assim pro cliente, cara, eu te consigo uma proposta melhor do que tu tem na fábrica. Aí fica naquela guerra desleal. Sim. Aí daqui a pouco o meu preço lá na ponta ele tá desregulado, porque um canal dá uma condição, outro canal dá outra, por conta de conflitos. E aí daqui a pouco eu não tenho uma boa performance lá no sellout, porque uma loja tem um preço e outra loja tem outro preço, por conta desse conflito. Então, a gente fala muito lá na empresa, cara... Integração de canais. Integração de canais. A gente tem uma curva de clientes que todo mundo conhece. Cara, tem um cliente A, tem um cliente B, tem um cliente C. Cara, esse cliente A, se tu for lá, realmente tu vai fazer jus ao teu investimento de tempo. Porque esse cara, ele te compra 50 mil, tu indo lá, talvez você vai conseguir vender 100 mil. O teu potencial de crescimento é grande. Mas às vezes aquele cliente que compra 10 mil, às vezes a gente é o maior fornecedor dele, cara, o potencial dele é de sair de 10 para 11. Cara, esse cara não tem mais muito potencial daqui, aquilo que a gente já entende que ele atendeu o potencial da loja dele. Cara, esse cara tenta conduzir ele a ser atendido pela loja, porque ele vai te sobrar mais tempo para atender quem tem mais potencial de crescimento. Sim. Né? Então, a gente sabe que
que mostrando a peça sempre vende mais, né? A gente entende isso, já fizemos análise sobre isso. Porém, cara, se eu sempre tiver essa premissa, eu nunca vou escalar. Sim. Né? Porque imagina, se eu sempre... A premissa que eu sempre tenho que mostrar o mostruário para todo mundo. Eu nunca vou escalar, porque eu fico muito moroso. Sim. Então, cara, eu tenho que entender, esse cliente aqui, ele já é meu parceiro faz bastante tempo. Ele não deixa de comprar nenhuma coleção. Ele já tá fidelizado. Cara, esse cara migra pra fábrica porque ele já conhece o produto, ele às vezes nem quer mais olhar o mostruário, porque ele já conhece a qualidade, né? Então esse cara aqui eu já migo pra empresa, né? Eu migo até pra plataforma, B2B, né? Porque às vezes é até melhor pra ele. Cara, às vezes ele pode comprar de noite, pode comprar final de semana. Sim. É melhor pra ele. O representante acaba focando em outro tipo de cliente com mais potencial e até a própria central. Então, a gente acaba conseguindo escalar com mais intensidade e aí sim, né, crescer com mais velocidade. E aí o representante, ele vai ter um crescimento maior de vendas e de comissão, que é o que ele deseja. Só que se ele ficar sempre criando uma barreira, né, esse cliente aqui é meu e ninguém mexe. Porque tem muito isso, né? E a gente frisa muito isso lá na empresa. Por que também tem essa resistência deles? Mas quando vocês passam para dentro, a comissão continua sendo dele? Continua. Continua? Não, maravilhoso. Continua, né? Existe um reajuste. Existe um reajuste por conta que eu tenho uma estrutura interna, né? Sim. Então, e outra, mas ele ainda sai no lucro. Ele ainda sai no resumo final, ele sai positivo. Por quê? O que eu desconto dele, se ele fosse lá atender, ele teria um custo maior. Sim. Entendeu? E o que possibilita ele abrir novas carteiras e aumentar a receita dele, isso aí. Né? Então, só que o que acontece, né, Eduardo? A gente enfrenta algumas crenças limitantes e algumas resistências por conta que outras empresas já fizeram modelos diferentes do tipo de, cara, esse cliente aqui, ó, quando eu botar na plataforma, ou quando eu atender por telefone, tira fora do representante. Então o representante já está com esse trauma. Um pouco mais. Então o que ele muitas vezes pensa no fundo? Né? Eu até falo para os representantes que estiveram ouvindo, o que ele pensa no fundo? Cara, eles estão desenhando para daqui a pouco me tirar esse cliente. Então a gente faz um trabalho muito intenso lá dentro para que ele não tenha esse receio, né? É uma crença que ele tem e a gente tenta fazer, cara, porque para nós não é interessante, né? Eu também tenho que ter o meu representante motivado. Sim. Aí o cara vai lá e abre o cliente. Ele abre, ele faz o relacionamento, ele faz o cliente ficar fidelizado. Se eu ir lá e tirar esse cliente desse cara, eu tô criando uma desconfiança para ele. Sim. Como é que ele vai ter motivação de abrir um cliente de novo? Se ele sabe que o ciclo dele, desse cliente na Elian, vai ser daqui a pouco eu tirar dele. Então eu não posso fazer isso. Sim. Né? Porque eu vou estar criando um método no qual ele vai pensar, cara, quanto mais cliente eu abrir, mais eu me prejudico. Né? Então, de alguma maneira eu tenho que falar para ele, cara, abre o cliente, foca no cliente que tem mais potencial, traz o que você puder para a fábrica, mas continua ganhando e vai continuar na tua base. Entende? Então a gente faz esse trabalho de conquistar a credibilidade, né? A gente nunca fez diferente disso, mas a gente acaba sofrendo porque outras empresas, naquela velha história, né? Às vezes foram testar um modelo, mas eles testaram um modelo para todo o Brasil na mesma hora, e não fizeram um MVP, né? Então a gente enfrenta isso, mas a gente está indo na contramão do mercado, né? A nossa frente ali de vendas internas, né, inside sales, está crescendo bastante, porque de fato a gente trabalha em conjunto. Né? O representante está entendendo que a gente trabalha em conjunto. Outra coisa que a gente faz, Eduardo, naquela praça ligou um cliente para a fábrica, porque isso acontece muito. Você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho a melhor loja da rua, compra comigo. Uma loja menor, ela vê a marca lá, ela diz, cara, eu vou comprar para atrapalhar essa concorrente. Aí liga lá na fábrica. O que ela pode fazer? Ela às vezes compra sem desconto, compra a tabela cheia, mas ela trabalha com o markup dela baixo para incomodar aquela. Então hoje, o que eu faço? Eu trabalho em conjunto com o representante, eu passo para ele, né, através do CRM, cara, esse cliente aqui
tem interesse, o que você acha? Não, esse cliente aqui não vende. Porém, eu analiso o share da cidade, porque também não posso aceitar não vender para um cliente que está comprando se eu não analisar o share. Sim. O share daquela cidade está sendo atendido, cara, qual que é a nossa meta de share para a cidade? É R$200 mil. Numa coleção. Cara, se aquele cliente que está querendo exclusividade comprar os 200 mil, show. A exclusividade tua. Não, tô atendendo 150 mil. Eu tenho que chegar para aquele cliente e falar... Tem 50 mil. Parceiro, eu tenho 50 mil aqui para atender ainda. Né? Nada com imposição, mas sim com uma construção. Sim. Né? Porque eu acredito muito, Eduardo, que imposição é difícil. Sim. Porque o cliente vai dizer, cara, eu não compro os 200 ainda, mas eu estou nesse processo de construção. Então, acredita no meu trabalho que eu vou... chegar lá. Porque se eu impor também, é muito ruim, né? Eu sempre falo que, lá na Elian, que o cliente não pode comprar da gente com raiva. Sim. Né? Porque antigamente tinha muito isso, né? Eu chegava pro cliente, cara, se tu não me comprar, eu vou vender pro teu vizinho. Aí ele comprava com raiva. Então, o primeiro deslize que a empresa tem, ele migra para outra empresa, porque ele não comprou com prazer. Né? Então, o que eu faço? Cara, chega naquele cliente, cara, a gente precisa chegar nos 200 mil. A gente quer chegar com você. Sim. Né? Ah, não vou conseguir chegar nos 200 mil. Tá, então eu vou ter que abrir uma outra loja na tua cidade ou na tua rua. Não precisa ser aquela ali, se aquela ali está muito perto, mas eu vou ter que abrir alguma loja para chegar nos 200 mil, porque eu tenho isso como meta. Então a gente faz isso em construção. Às vezes até o próprio lojista fala, não, essa loja aqui, ele me atrapalha, mas cara, tem um conhecido meu aqui que tem uma outra loja aqui na rua. Outro bairro, que é um cara que trabalha direito, vai lá e vende para ele. Né? Eu tenho contato muito com os clientes do Brás lá, né? E os lojistas do Brás, todos se conhecem, né? E é legal isso, os lojistas bons, eles têm uma parceria. Sim. Né? Então, o que eles falam? O Chiquinho, me chamo de Chiquinho, né? Chiquinho, cara, eu não vou conseguir comprar o teu volume todo. Mas, cara, oferece pra tal, que é tudo cara bom. É cara que trabalha com a margem correta, é cara que valoriza o produto. E aí agora... Tal, X e X não oferece porque esse cara vai baixar o markup, vai queimar tua marca, né? Então, e claro, eu não vou só pela opinião dele, eu vou fazer também esse olhar em campo para entender se realmente de fato é isso, né? Sim. Porque às vezes pode ser uma briga entre eles e eu tenho que tirar a prova real, né? Sim, e essa questão eu achei bem interessante, vocês realmente apostar, e eu estivesse na posição de representante comercial, eu olharia isso como baita. Eu me esforçaria ao máximo para expandir região, para expandir posição nessas regiões, porque eu saberia que em tanto tempo eu ia ganhar espaço, porque a indústria cuidar dessa carteira ia me dar possibilidade de abrir mais regiões. Sim, claro. Né? Isso não é um problema ao longo do tempo, o pessoal sentar numa carteira e ficar nela? Não é um desafio, hoje é um desafio nosso, porque o que acontece, né, Eduardo? A gente quer que o representante ganhe mais. Sim. Né? Esse é um desejo nosso. O representante é um parceiro de negócios nosso, como o próprio lojista. Só que acontece, às vezes o representante chega no momento, né, que ele atinge a meta dele de vida. Né? Então, cara, tô com um carro bom, tô com uma casa boa, tô tendo uma remuneração legal. Se eu crescer muito mais que isso, eu vou ter mais cobrança, né? Então, e aí se eu for muito mais pra frente, ano que vem eles vão me cobrar mais. Aí o cara fica naquela, né? Eu acho que eu vou manter... E, cara, a gente quer crescer, a empresa quer crescer, e a gente quer que todo mundo cresça junto. E a última coisa que eu quero é chegar numa região e dividir ela no meio e fazer 2 representantes, porque aí eu tô multiplicando pobreza. Sim, né? Perfeito. E aí o que acontece? Eu vou ter 2 representantes ganhando pouco, não é isso que eu quero. Eu quero um representante ganhando bem, né? Até às vezes montando um escritório, Sim. Né? Um preposto, uma secretária. A gente fala muito isso, cara, contrata uma secretária para fazer o teu funil de vendas. Sim. Né? Sim. Tu vai para campo, a secretária faz o teu agendamento. Sim. Né? Só que o cara pensa o seguinte, né, Eduardo? Pô, se eu contratar uma secretária, eu vou ter um custo a mais de 5 mil.
Aí 5 mil a mais, eu vou ter que vender 50 mil só para pagar a secretária. Sim. Aí eu vou ter que vender 50 mil para pagar a secretária, eu vou estar tocando 6 por meia dúzia. Então deixa como tá. Sim. E aí isso é um risco muito perigoso. Porque quando tu começa a fazer conta de, cara, eu não posso contratar para não... Sim. Então, é como eu falei uma vez para um representante, né? Ele me falou assim, André, eu não contrato preposto porque, cara, eu tenho medo da lei trabalhista, depois o cara pode meter um processo. Eu falei, cara, quem tá na chuva pra se molhar. Sim. Né? Se a gente ficar com medo da chuva, não vamos ficar em casa. Né? Então... Não tinha vindo aqui gravar hoje. Hoje tá chovendo, né? Mas a gente... Só que o representante, o que ele faz, né? E aí isso acaba sendo mal de toda empresa do nosso segmento. O representante, ele senta naquela carteira de clientes, são todos, muitas vezes, amigos dele, Sim. Né? Cara, é confortável atender essa carteira, eu tô com um ganho bom, ele não abre região, e o que a empresa faz? A empresa vem lá e divide a região, e aí ele fica descontente com a fábrica, porque ele diz, pô, bicho, por que a fábrica fez isso comigo? Ou às vezes não divide a região, divide a mala dele, né? Às vezes que nem nós lá, né? Nós temos adulto e infantil, e no infantil temos Elian e Coloritá. Uhum. Então eu tenho um representante para o adulto, um representante para o infantil que faz Elian e Coloritá. Então, quando o cara está satisfeito com o ganho, ao invés de dividir região, poderia dividir Elian e Coloritá para ele correr mais. Por quê? Eu entendo, se ele não está correndo, ele está ganhando 50 mil. Se ele não está querendo ganhar 100, eu vou ter que fazer ele ganhar 25 para ele voltar nos 50. Sim. Entende? Sim. Só que isso é muito ruim, porque gera uma revolta no profissional. Né? Não é o que a gente quer. Porque o cara vai se sentir desvalorizado, né? Pô, bicho, eu construí o 50 mil, ele vai lá e me derruba. Mas a gente enfrenta esse desafio, porque se eu não faço isso, o cara não pula pro 100. Sim. Entende? Eu até dou um exemplo muito famoso, e talvez tu até conheça, que é o Caetano da GL, Sim. que tem a Multiplier lá em Jaraguá. Uhum. É um case de sucesso, amigo nosso, né? A gente conhece já a família lá há muito tempo, né? E o pai dele era representante comercial, bem sucedido já, né? Mas não tinha equipe de vendas, não tinha o escritório que ele tem hoje, né? Mas por quê? Talvez lá naquele momento, lá no passado, ele também pensava, cara, se eu for montar um escritório, que nem ele tem hoje 15 pessoas, só quanto eu tenho que vender a mais para pagar essas 15 pessoas? Então, putz, não vale a pena. Só que, cara, com essas 15 pessoas, ele não escalou 15 vezes, ele escalou 100 vezes o escritório. Entendeu? Então, na conta final, ficou bem mais positivo. Sim. E outra coisa, ele se tornou relevante para a empresa. Né? Hoje, por exemplo, ele era representante de uma fiação. Hoje ele tem 10 fiações. Né? E nenhuma fiação vê problema porque ele é o melhor representante de todas as fiações. Né? Então, é ruim o cara não ser exclusivo? É ruim? Mas ele não é exclusivo, mas ele é o melhor de todas as empresas, entende? Uhum. Então... eu faço eu trago esse exemplo que acontece muito hoje no nosso mercado. Não, eu não vou crescer porque daí aumenta o meu custo. Só que daqui a pouco ele se torna irrelevante para mim. Sim. Né? E daí ele está botando em risco a representada, né? Ele está botando em risco em perder a Elian. Né? Porque... Mas vocês quando montam isso, porque querendo ou não, vocês têm uma região e provavelmente vocês devem ter um time de inteligência de mercado. Sim. Esse time de inteligência de mercado vai estudar... vai fazer uma correlação de quinais, alguma coisa no sentido, vai entender o potencial daquela região específica. Uhum. O potencial vezes o ticket médio, quem sabe, de consumo interno de vocês. Quantidade de quinais, vezes média de ticket médio, vai ter um potencial específico naquela região. Aí vocês contrastam com o que o representante vende. Uhum. Aí vocês vão chegar num número e vão falar, opa, está vendendo 1 milhão e tem espaço para 50. É isso aí. O que a gente vai fazer para crescer? Mas quando vocês falam o que a gente vai fazer para crescer, vocês chegam com alguma... E isso sempre foi uma visão minha que, no meu ponto de vista, deveria chegar. Sim. Já chegar com o representante, com o estudo na mão, falando, existe esse potencial nessa região. Sim. A gente quer que seja você que assuma. Uhum. Porque a gente gosta de ti. Sim. Mas, para que você assuma de forma lógica, é impossível fisicamente, porque não tem como tu atender essa quantidade de empresas sozinho.
Então aqui a gente trouxe já 2 estudos de cenários para vocês. O primeiro estudo de cenário é onde você internamente monta um time. Esse aqui é o time, essa aqui são as tecnologias de automações, essa aqui são as tecnologias de prospecção que você vai usar. Dessa forma você vai estruturar o projeto para chegar nessas empresas que a gente estudou. A outra forma é a gente pegar essa lista e puxar para dentro. Aí a gente faz a expansão, só que o nosso acordo vai ser diferente. Mas o que eu percebo, no meu ponto de vista, é que deveria ser assim. Sim. Mas é um pouquinho mais complicado, parece, né? Parece-me. Porque as indústrias só chegam e falam que querem que venda mais. Sim. Tem que mostrar como, né? E não mostram o como. Não mostram como. E a gente não é muito diferente disso, sabe? Até sendo vulnerável, a gente começou um trabalho mais proativo do setor de inteligência de mercado recente. Sim. Por quê? Nossa inteligência de mercado até mais do que um ano atrás, ela é muito reativa. Sim. Era pegar a lista e jogar pro... Era mandar a lista de metaverso realizado do representante, de cidades que ele atendeu. Então era muito trabalhando em cima de histórico e do que ele está fazendo. Sim. Né? Não era proativa em mostrar para ele como fazer. Né? A gente começou um trabalho agora mais recente de falar de share. Né? Falar de share, de market share com os representantes. Porque era algo que eles desconheciam. Né? Então, até foi engraçado que um representante falou para mim assim, cara, por que vocês usam o nome em inglês? Né? Por que não usam o nome em português? Porque o nome em inglês é só para dificultar. Mas é market share, né? Sim, porque a gente quase não usa essa palavra em português, a gente usa em inglês mesmo, né? Mas a gente começou a trazer essa cultura de share e foi muito interessante que agora eles estão começando a ver valor nisso, porque eu comecei a premiar o representante pelo share. E aí mudou totalmente a mentalidade dos representantes. Por quê? Porque às vezes eu tava batendo palma pro cara que mais vendia da regional ou dos representantes. Mas o cara que mais vendia era o cara que tinha o menor share. Então, pô, beleza, ele versus a meta dele... Ele bem porque a região era muito grande. Ele tava muito bem em relação à meta. Mas, cara, se eu for puxar em relação ao share, ao potencial, ele tava muito, muito mal. Muito bom. E aí foi muito legal que agora a gente começou a expor nas reuniões quem tem os melhores share do Brasil. E aí, às vezes o cara não vende tanto porque a região dele é pequena, mas ele tem o melhor share do Brasil. Né, vou te dar um exemplo de um representante nosso que a gente tem em Alagoas. Cara, ele não é o maior vendedor do Brasil, né, porque é um estado pequeno. Ele é eu tenho vários outros representantes que têm redes de loja, que acabam tendo um faturamento maior. Pô, quando ele viu o nome dele lá, que ele era um dos melhores share do Brasil, ali ele se sentiu valorizado, porque ele disse, cara, agora de fato os caras estão olhando quem está fazendo o melhor trabalho. Sim. Porque, cara, às vezes um representante lá em São Paulo atende uma dona de conta e o cara tá ganhando palmas. Mas, cara, o cara fez uma venda, o cara tem uma carteira de clientes super concentrada, está sendo mais valorizado que eu, que nem ele, né? Em Arapiraca, que é uma cidade de 160 mil habitantes, ele tem 22 clientes. Então, cara, ele pulverizou a cidade. A cidade não tem mais para onde vender. Pensa, um cliente para menos de 10 mil habitantes. Sim. A gente cobra hoje as cidades com mais de 10 mil habitantes, né? Esse cara não estava sendo parabenizado, então foi bom, porque agora de fato eles veem que a gente está reconhecendo de uma forma justa. Sim. Né? Então, e aí a gente começou agora de um ano para cá, por isso que eu te digo, né? Recente. A gente era muito reativo, como você comentou que as empresas são. De um ano para cá que a gente começou a olhar share, a gente começou a olhar regional, né? Regional é um grupo de estados, né? Que tem um gerente regional. Começamos a olhar o estado com melhor share e aí a região do representante. E ali a gente começou a ver, cara, tinha cara que a gente achava que era o cara e na verdade não era. Né? Então a gente tinha um tratamento todo especial com o cara, porque, pô, o cara vende muito.
na verdade tinha outros que fazem um trabalho ainda melhor e não estava sendo reconhecido. Então, e agora a gente está começando esse trabalho, né? Inclusive hoje eu até conversei sobre isso, de realmente mostrar o como para o representante. Sim. É porque aquele negócio, né? Eu também não acredito mais muito, sabe, Eduardo? Aquele negócio de, cara, dar a meta e manda se virar, isso já saiu fora de moda na minha concepção. Sim, concordo A gente, eu sempre falo para a equipe comercial lá que a meta tem que ser construída. Sim. Né? Claro que eu não vou ouvir o representante para fazer a meta, não. Tem que ser construída em base em dados e fatos. Sim. Né? Então, cara, qual que é o share da região, quantos CNPJs a gente tem naquela região, qual que é o potencial, identificar, mostrar para o cara como que a gente pode chegar no orçamento que a gente precisa, na meta que a gente precisa. Porque quando eu faço o cara entender de fato como ele vai fazer, eu tenho muito mais o buy-in dele, sabe? Sim, sim. Porque se eu só simplesmente empurro a meta, né, goela abaixo, e o cara já olha para a meta e diz assim, não teve base, não teve uma construção, não teve uma análise de fato, e ele não acredita naquilo, é muito difícil acontecer. Sim. Porque ele já começa desacreditado. Sim. Agora, quando eu mostro para ele, né, como você comentou, o como, cara, no final da conversa, e ele tá convicto, é muito difícil ele não fazer acontecer. Sim. Né? Então... E tem uma posição muito melhor de cobrança também, né? Exatamente. De falar, cara, ó, não deu certo ali, tu fez as campanhas certas, tu ativou o cliente de forma certa, teve a cadência certa de ligação para ativar ele. Isso aí. Como que tu... Aí eu vejo que tu tem mais argumento do que simplesmente chegar e cobrar o número. Sim. Porque isso é uma muito boa percepção, porque a gente que veio do mundo de tecnologia, inclusive teve uma pessoa, que eu acho que acredito seja conhecida em comum nosso, que nos visitou aqui, e a gente tem uma empresa de tecnologia que inclusive está em interesses de ser vendida agora, né? Uma delas. E perguntou para nós, como que tu desenvolveu tudo isso? E a gente entrou em discussão de meta e tudo mais, a gente falou, não, a gente monta sprints e fecha sprints, a gente monta sprints e fecha sprints. Meu Deus, mas deve ter um time muito grande, né? Quantas pessoas? Umas 40, 50, que é o que eu tenho lá na empresa. Eu falei, não, a gente tem 6. Ele, como tu consegue isso? Eu falei, abre sprint, fecha sprint, não cobra a meta final, cobra fatias dela. Fatias. Que é como a gente faz. Então não cobra, não chega aí e fala, não, eu quero que vocês me entreguem esse 1 milhão, eu quero que vocês me entreguem 10. 10 mil a cada dia. Aqui, depois aqui, depois aqui, nossa, não sei o quê. Eu falei, só que isso tem muito dentro do nosso mercado. Só que quando a gente cai para a indústria é admirável, quando a gente ouve vocês falando isso e vocês buscando evoluir nesse espaço. Porque se coloca na posição do representante, né? Eu já trabalhei na rua também, vendendo. Então, calor, estrada, estresse, buzina, trânsito, deixa a família em casa, tudo mais. Para chegar alguém de forma isolada do outro lado e falar assim, ó, e aí, vendeu 1 milhão? Não vendeu? É isso aí. Tenho que apontar aqui 1 milhão. Vendeu ou não vendeu? Porra, não vendeu, não sei o quê. Não funciona assim. Não. Eu acho que a gente... Eu comungo muito dessa tua fala, porque eu sempre falo lá na empresa, né? Eu desde que comecei no mundo profissional, sempre andei muito com representante, né? E eu defendo o representante por conta disso. Né? Cara, o cara tá no sol quente, o cara muitas vezes fica esperando horas no cliente, o cara não tem lugar para ir no banheiro, muitas vezes. Engole muito sapo. Cara, escuta um monte de notícia ruim. Cara, o cara tem que ter uma energia. E aí eu falo, do outro lado, nós, é muito fácil, né? Nós lá na empresa, bunda na cadeira, ar-condicionado ligado, né? Me deu sede, o bebedouro é do lado, é só ir lá buscar uma água. Quero ir no banheiro, o banheiro é um banheiro limpo, lindo, perfumado. E aí é fácil, né? Criticar o representante, falar, pô, o cara não tá entregando a meta, o cara não tá
se esforçando, mas se coloca no lugar dele, né? Entende qual que é a dor dele, que aí é onde você comentou. Cara, como é que a gente constrói junto? Como que eu entendo a tua dor? Como é que a gente pode fazer para melhorar? Né? Conta comigo. Cara, o que que eu posso te ajudar? Tu tá usando as ferramentas possíveis? Né? Eu esses dias até mandei para meu time de representantes, né? O chat GPT, né? Muitos representantes ainda nem conhecem a ferramenta, né? Mas, cara, quando chega no cliente, tu já sabe qual é o perfil do cliente. Manda pro chat GPT e pergunta para ele qual que é a melhor script para atender abordar ele naquela hora. Se o cara gosta de tal coisa, eu já sei que o cara vai reclamar de política, porque o cara é direita, o cara é esquerda. Sim. Cara, o que é a melhor fala que eu falo para esse cara para eu fisgar ele, né? Cara, o chat te ajuda hoje com essas ferramentas. Né? Então, eu estou dando um exemplo de uma ferramenta básica, mas de fato, tu tá junto com ele para entregar o resultado, mas de forma conjunta, né? Porque aquele modelo de antigamente, né, de dar a meta e depois dar a chinelada, até teve um representante uma vez que me questionou, né? Ele disse, André, eu trabalhava numa empresa que era muito modelo tradicional, né? Cara, expor o resultado do cara, expor as deficiências do cara em grupo para o cara ficar envergonhado, né? Botar lá o cara, botar o cara em preto, né? Nem em vermelho, botar em preto em preto já era luto, né? Daí o cara me disse uma coisa interessante, ele disse, ô Chiquinho, eu tô aqui, eu recebi o meu número aqui, ó, dessa empresa que eu trabalhei. Tu acha que eu tenho vontade de continuar a atender cliente ou tu acha que depois da mensagem eu tenho vontade de voltar para casa? Cara, isso aqui não motiva ninguém. Agora, se o cara me liga e diz, bicho, tu tá numa situação ruim, vamos construir, vamos achar novos mercados, novas oportunidades. Cara, tem tal cliente lá, ó, que eu conheço o cara, vamos marcar com ele. Então, construir juntos, porque só bater ou expor, hoje não constrói mais. Até porque, né, Eduardo, profissionais bons não aceitam esse tipo de coisa, né? Claro que o profissional bom não vai estar com o resultado ruim, mas às vezes num dia, num momento, ele vai estar com o resultado ruim. E aí tu comentou sobre cascatear, né, a meta, né, para que tenha ali a meta mensal, a semanal, a diária. E a gente lá na empresa já faz um tempo que a gente começou a criar ritos, né? A gente acredita muito na venda em ela ser processos e rituais, né? Sim. Então hoje é engraçado que na semana a gente já tem a meta semanal e a gente já pega com o representante qual que é a previsão de vendas dele, que ele vem para aquela semana e, cara, e dificilmente dá errado, né? O engraçado é que todo vendedor ou quem trabalha com vendas não acredita em previsão, né? Cara, eu não consigo prever. Eu não consigo. Cara, como é que eu vou saber se o cliente vai me atender? A gente sempre se escora nisso, né? Sim. Eu já fiz isso também. Cara, eu não consigo ter agenda porque... Como é que eu vou ter agenda se o cliente me liga agora? Eu não tenho como ter uma agenda congelada. Cara, se tu tiver processo bem desenhado, né? Se tu tiver os teus rituais, né? Se tu já tiver o teu número de cabeça, pô, o representante conhece os clientes que ele vai atender na semana. Ele já mais ou menos imagina quanto que cada um vai comprar, quanto que cada um vai crescer. Ele já sabe o número, né? E ele trazendo esse número, eu já consigo ter uma previsão industrial, né? E aí a gente começa toda semana a cobrar a meta semanal, né? A gente não chega a cobrar diário, né? A gente cobra semanal, mas se o representante quiser, ele pode dividir por dia, né? Mas é interessante que gera esse comprometimento, porque o cara pensa assim, cara, essa semana eu tenho que vender 50 mil. Ele vendeu 40, o nosso próprio sistema ele já acumula para outra semana, né? Então, pô, naquela outra semana, ele já recalcula o valor geral pela quantidade de semanas. Sim. Né? Então, naquela semana, ao invés de ele ter que vender 50... É 50 mais o acumulado. Mais o acumulado.
Então já gera esse compromisso de fazer acontecer. Porque como você disse, se deixar só o número lá na linha de chegada, não tem um planejamento, né? Então fica muito por osmose. Sim. Né? Putz, cara, e aí isso foi interessante ali na ilha, né? Eu, por exemplo, quando comecei no mundo comercial, a gente falava muito de coleção. Cara, tem que entregar a coleção. Uma semana era ruim, não tem problema, na outra semana a gente recupera. Cara, hoje a gente tá na quinta-feira. Na quinta-feira ainda não tá no resultado que aparecer. Cara, o que a gente vai fazer diferente para sexta, sábado, domingo, o resultado ser diferente para recuperar a semana? Então, por que a gente faz isso, né? A gente faz programação semanal hoje, industrial, né? Sim. Então, cara, antigamente era para eu vender 1 milhão na semana, vendi 500, tudo bem. Eu tenho ainda a coleção inteira para correr atrás. Sim. Cara, hoje se eu vendi, era para vender 1 milhão. Chegou na quinta, não tá ainda, não tá dando o sinal que vai chegar no 1 milhão, cara, o que eu faço para reverter o resultado na sexta, no sábado e no domingo? Isso, são os gerentes que cuidam, provavelmente os gerentes da região. Toda a gestão comercial, cara, o que eu vou fazer diferente? A gente faz, às vezes, ações na sexta-feira. Cara, quem comprar hoje vai ganhar uma bicicleta. Sim. Cara, da noite pro dia a gente faz isso. E até... Então o pessoal fala, cara, mas o pessoal da ilha é doido, porque eles lançam uma campanha da noite pro dia. Sim. Mas por quê? A gente tá muito baseado no resultado da semana. Sim. Né? Então... não, mas deixa pra semana que vem, que talvez eu não precisaria dessa força. Sim. Talvez o cara não comprou essa semana, vai comprar semana que vem, então eu não precisaria desse... Mas, cara, eu prefiro garantir antes. Não. E eu acho que vocês inconscientemente fazem uma coisa que a gente... No nosso mundo a gente vê que é muito comum, que é garantir uma boa energia. Que a venda ela não está só atrelada ao resultado financeiro, ela está atrelada à saúde e energia da empresa. Então, por isso que os ritos e figuras se estendem muito a setores de vendas, né? Porque esse não é o simples fato de dar uma bicicleta. Sim. Não é o gasto com a bicicleta que tu vai ter. É o movimento, é o mostrar que tu quer, é o mostrar que tu tá junto, é o mostrar que tem algo novo. A gente faz esse movimento que tu fez aí, que tu comentou, a gente faz na quarta. A gente faz na quarta de manhã, que a gente chama de reunião de corte. Então, por exemplo, hoje fizeram a reunião de corte de manhã, eles analisam os indicadores desdobrados dos 2 primeiros dias da semana. Então, a gente... Lembra que tu viu a Dash ali? Sim. Deveria estar em... Lembra que eu te mostrei ali? 70. Está em 100, tá tudo bem. Deveria estar em 70 e tá em 10. E a gente está na metade da semana. Historicamente, a gente não vai conseguir recuperar. O que a gente vai fazer para ter o menor prejuízo possível dentro daquela semana? Não, a cultura que a gente cria e a energia que a gente cria é muito legal, porque lá na empresa agora, a gente tá com essa cultura semanal, cara, todo mundo tá preocupado, todo mundo já sabe que cara, eu preciso entregar o resultado da semana. Sim. Então, às vezes, não é nem a ação, mas a cultura que a gente cria indiretamente, ela é muito mais entrega um resultado muito melhor. Sim. Porque a semana, cara, que nem pra nós lá que a gente fala de semana, até eu acho que é bom falar por semana, porque às vezes o diário ali realmente fica muito dinâmico, né? Sim. Mas isso cria uma necessidade de estar batendo meta e uma energia positiva no time que aí tu vai garantindo essa venda antes, né? Que nem nós agora. Cara, no passado, não entreguei no começo da coleção, vou deixando pro final, no final eu entrego e tá tudo certo, porque entreguei o da coleção. Sim. Só que, cara, eu tenho uma necessidade industrial, né? Porque, cara, se eu vender no final da coleção... Você vai acumular, né? Eu vou acumular e outra, eu vou ter mais sobras. Sim. Eu vou ter mais percas na indústria. Então, a indústria é desenhada para aquele orçamento semanal. Então, se eu entrego aquele orçamento semanal, eu tenho pontos positivos que eu ganho na fábrica. Sim. Né? Então, a gente trabalha muito em cima disso. Cara, tem semana que, a semana tá indo bem, não há necessidade de fazer nenhum movimento mais agressivo, né? E até tive uma discussão com o time comercial, né?
porque o time comercial, e por isso que a gente tem que explicar as ações, né? O time comercial me perguntou, poxa, Chiquinho, mas se tu lança uma campanha naquela semana, por que tu já não lançou no começo da coleção? Cara, não vou, o que eu digo, eu não vou riscar todas as minhas, as minhas armas já de início. Sim. Porque, cara, se às vezes o mercado tá mais aquecido, o cliente tá com mais apetite, cara, deixa... Não vai queimar cartucho, não faz sentido. Deixa os cartuchos guardados. Sim. Né? E aí é difícil às vezes tu fazer o pessoal compreender isso. Sim. Né? Pô, mas se já tinha essa carta na manga, essa margem, por que já não largou lá? Porque o cliente, aquele cliente que comprou no começo, ele fica magoado, porque ele não teve isso. Sim. Só que, cara, eu tenho que dar o remédio de acordo com a dor. Sim. Né? Como é que eu já vou dar o remédio antes? Né? Então, é que nem varejo. Né? E eu falo muito isso pro meu time. Cara, cada vez mais a gente tem que aprender com o varejo. Né? Como é que o varejo funciona? A gente às vezes não é impactado. Eu vou lá compro um iPhone, aí chega numa sexta-feira, deu a louca no Magazine Luiza. Sim. Putz, cara, comprei um iPhone e por que não esperei o dia? Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Eu comprei agora, essa semana retrasada, um lote lá que eu queria faz muito tempo de um produto. Mas eu comprei no lançamento e eu tinha certeza que eu estava pagando mais caro. Mas tu queria? Mas eu queria. Daí depois deu 2 semanas e 3 semanas e daí baixou um pouco o preço, mas baixou lá um valor muito pequeno. Daí os meus amigos, viu que ia baixar e não sei o que. Eu falei, cara, eu queria pagar naquele momento. Sim. Eu queria ter em primeira mão. Sim. É isso que eu tô pagando. E cada um tem uma estratégia de compra, né, Eduardo? Eu falo muito por exemplo. Cara, eu compro quando eu preciso. Sim. Né? E eu pago mais caro. Sim. Eu prefiro pagar mais caro, mas comprar quando eu preciso. Né? Se enchendo eu já conheço gente que quando tá na promoção, o cara compra mais do que precisa, só porque tá na promoção. Compra inverno no verão e verão. E guarda. Eu não, cara, eu prefiro... Cara, quando me deu a necessidade, eu compro. Então cada um tem a sua estratégia. Sim. E aí a discussão que eu tive até com o time comercial, eu falei, cara, vocês têm que ficar felizes. Por quê? Cara, a empresa tá vendo um movimento e tá agindo sobre. Cara, isso mostra que a gente tem uma velocidade de resposta rápida. Tomar decisão. Né? Eu sigo lá o Adib da CIMED, né? E é um case de sucesso de vendas, né? Ele não é uma indústria farmacêutica, ele é uma empresa de vendas, né? E eu falo muito isso lá na Elian. Cara, tem final de semana que o cara fala assim, quem vender sábado, domingo vai concorrer a uma casa. O cara faz isso no sábado de manhã. Cara, o pessoal sai tudo doido pra vender. Cara, aí talvez o cara que vendeu na semana vai ficar triste, poxa, mas eu vendi durante a semana e não tô concorrendo. Cara, vai vender sábado, domingo também. Então foca na ação, né, e na solução, e menos em achar problemas, sabe? Sim. Então a gente, e essa cultura que a gente tá trazendo lá na Elian é uma cultura de varejo. Legal. Cara, é respirar, fazer o número. Eu falo que é uma cultura até de um pouco de startupeiro, né? Eu não uso tanto startup o nome porque ele foi queimado muito, né? Mas é uma cultura de melhoria contínua, uma cultura de inovação, e é isso que, no meu ponto de vista, as indústrias precisam. Nós temos um case aqui de sucesso, que a gente fez uma live junto com o cliente, e quando a gente fez o lançamento dessa live, ninguém achou que ia vender, porque era máquinas. E quem disse que uma indústria de máquinas vende em live no YouTube? Pois vendemos 40 milhões na live. Caraca. E aí, só que foi tudo programado. Então, obviamente, não foi todas as captações antes que alguém fale, meu Deus, vocês captaram no digital. Não, a gente pegou orçamentos represados, pegamos orçamentos antigos, clientes antigos, ativamos a base, automação para a base. E aí ficou o medo dos vendedores. Porque fala assim, tá, mas vocês vão fazer a live e na live vai ter desconto, é promoção, é live. É aqui, ó. Né? Daí, mas vai atrapalhar nossas negociações. A gente falou, a gente não vai falar o dia da live. A gente vai falar o dia da live 7 dias antes de acontecer a live.
entende? E aí alguns ficaram um pouco chateados e tudo mais. Daí no segundo ano, a partir dali, todo mundo já começou a entender. Sim. Que uma vez por ano ia ter aquela live, Sim. que a gente ia aproveitar a live para todos os clientes inativos, a gente ia reativar a base, a gente ia pegar os orçamentos em follow-up, os orçamentos que estavam prestes a ser fechados, ia chamar tudo para live. Sim. E aí a live é evento, né? É luz, é show, banda tocando. Legal. Negócio bem interessante. E no início surgiu o mesmo medo que surgiu lá. Sim. Esse mesmo conflito de interesses, né? O que eu procuro sempre fazer, Eduardo, é movimentos que não são repetitivos, né? Porque o que acontece eu tomo um pouco desse cuidado pro cara não entender o meu movimento, né? Porque se ele entender, ele já começa a perceber. Vou deixar pra lá, né? Então, cara, que nem agora, final do ano, na coleção de alto verão, eu fiz um monte de movimentos porque eu tava com um desafio maior. E é engraçado que o nosso negócio ali, cara, tem muita variável, né? Porque tem clima, eu tenho assertividade de coleção. Cara, se a coleção tá mais assertiva, o negócio vai bem pra caramba. Tem região, Paraná não compra muito roupa clara. Então é muita variável. Então o que a gente entendeu? Cara, agora no inverno, a gente adequou, precificação tá bem adequada, produto assertivo, e cara, a gente tá decolando, né? A gente tá bem adiantado em relação à meta e tal. Cara, nesse momento não me exige tanto movimento, então o negócio tá acontecendo. Isso é até bom porque eu não crio vício. Né? O problema nosso é criar o vício, porque se eu começo a fazer os movimentos e o cliente começa a entender, é complicado. Se existe um padrão, né? Se existe um padrão, vou dar o exemplo da nossa loja, né? Nós temos uma loja física de fábrica, né? Cara, todo ano, após os dias dos namorados lá, a gente fazia liquida tudo 50%. Cara, a gente começou a não vender mais na coleção e só vendia na liquida. Aí o que aconteceu? Na época da liquida ele faltava gente para trabalhar, porque era um movimento tão grande. A loja virava uma bagunça, porque daí desarrumava tudo as peças e tinha que virar à noite. E o resto da coleção a loja vazia. O que a gente entendeu, cara? Vamos parar com essa promoção, mas ao invés de eu vender só na promoção, eu vou baixar o preço já na coleção, né? Vou ajustar mais o preço na coleção, para que eu venda durante a coleção. Cara, a gente viveu 2 anos amargurando. Por quê? Porque o cliente, o cara tava inacreditando o que ia acontecer, né? Então a gente pegou, cara, 2 anos a gente não fez. Aí o cara disse, opa, agora se eu não comprar mais na coleção, realmente eu vou ficar sem. Aí ele aprendeu. Então muitas vezes a gente tem que adequar o mercado, né? Não podemos ensinar o mercado a ficar viciado. Porque é como a Black Friday, né? A Black Friday é um vício que a gente criou, né, no mercado. E claro, cara, se tu estiver fora é ruim, mas tu tem que se adaptar de que maneira tu pode usar ela a teu favor. Né? Cara, às vezes não precisa ser uma promoção, às vezes pode ser, tô oferecendo um outro serviço pro cliente. Né? Eu falo muito isso lá na empresa. Pro B2B, sim. Gera B2C é um pouquinho mais difícil. Mas, por exemplo, eu tenho um lojista, parceiro meu, que é e-commerce, que não faz Black Friday, mas ele já tem o preço adequado o ano inteiro. Então o que ele fala pro consumidor? Cara, eu não faço Black Friday, eu faço o meu ano inteiro e meu preço já está adequado. Então o consumidor já nem espera por ele e ele tem uma constância. Então vai a estratégia de cada um, né? E também o que dá para fazer, né, na Black Friday? Cara, não precisa, até para o consumidor, cara, não precisa baixar o preço da loja inteira. Pega o que é daí que veio, né? A lógica é essa, né? Pega aquilo que está parado há muito tempo ali, que tu precisa fazer uma limpa, e tira aquilo fora. E às vezes aquilo tu até amarra uma venda de coisa boa. Né? Então tem estratégias. O que a gente pega sempre, né? A gente sempre tem a mania de reclamar, né? Pô, o Black Friday é ruim, cara. Tu pode fazer em relação a uma coisa ruim e uma coisa boa. Usa ela a teu favor. Eu, por exemplo, lá na empresa, no B2B, ofereço um serviço pro cara, né? Algo que não vai influenciar no preço do produto. Mas que entrega valor para ele, entende?
Então, porque, cara, se eu oferecer preço para ele, aí eu de novo vicio ele pode só querer comprar naquela época ali. Segundo, eu desregulo o preço na ponta também. Sim. Né? Porque tem vizinho dele recebendo o produto com preço cheio e ele vai receber com preço baixo. Vou desregular o preço da ponta, isso me dá problema também, porque vai chegar o consumidor e, pô, tu é mais caro que a outra loja. Sim. A gente tem um cuidado muito grande com isso também, sabe? Sim. Por isso que eu já falei outra vez. Como é que é o nosso preço no ponto de venda? Sim. Ele tem que estar equilibrado entre os canais, sabe? Sim. Como a gente atende hoje e-commerce, rede de loja, pequeno varejo, tem que estar equilibrado, porque senão alguém sempre sai perdendo e às vezes até queima a loja, né? Porque se aquela loja está mais cara, o consumidor pode achar que toda ela é mais cara, sabe? Sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bom. Estouramos o nosso tempo. Estouramos? Foi 1h e quase 20 já. Ah, legal, o papo tá bom. O papo passa... Não, venda tá aí esse mercado, é duas coisas que eu gosto de conversar muito, principalmente inovação dentro desse mercado. Legal. É uma coisa que me interessa muito e parabéns, eu não sabia ver. Obrigado. Essa visão que vocês têm é maravilhosa, vocês com certeza são uma das referências aqui na região como empresa, como pessoas, desde a primeira vez que a gente já conversou, super simples, me recebeu super bem lá na empresa também, parabéns. E é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Quando quiser, as portas estão abertas e foi um prazer te receber aqui. Com certeza, obrigado, Eduardo, obrigado a toda a equipe aí. É uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pela tua empresa, pela tua estrutura. Fico muito feliz, né? Um profissional como você, tão novo, pensando fora da caixa, né? Fazendo ações diferentes. Sim. Né? Tem uma frase que é clichê, né? Se você quer ter resultados diferentes, tem ações diferentes, mas muitas pessoas botam isso só na parede, né? Sim, aqui é. E você está aí dando a cara a tapa e tentando e inovando, né? Muitas vezes, né, não acerta em todas, né, mas continua tentando. Então, parabéns. Obrigado. Fico à disposição quando quiser nos visitar lá, estamos de portas abertas. Com certeza. E assim, nós encerramos mais um Upcast. Valeu!